Bora passarinhar em Brasília? Vem com a gente! Há lugares que nos surpreendem, que nos fazem refletir. Observar aves é mais do que ver, é sentir. É permitir que o olhar se torne mais atento, mais leve, mais presente. E estar em Brasília é o convite perfeito para esse exercício de contemplação. Inserida no coração do bioma cerrado, o Distrito Federal abriga cerca de 470 espécies de aves, um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade para todos que amam a natureza. Em meus poucos dias pela cidade, deixei-me guiar pelo som dos cantos e pela curiosidade. Visitei o Jardim Botânico, o Parque Nacional e o encantador Jardim dos Beija-Flores, cada um revelando sua poesia de cantos e cores. E foi no Parque Nacional de Brasília, também conhecido como Parque da Água Mineral, que começou minha aventura. Logo na entrada, antes mesmo de iniciar as trilhas, o mutum de penacho me deu as boas-vindas. Um verdadeiro presente logo no início da jornada. Essa ave incrível mede cerca de 83 centímetros de comprimento. O macho é preto com a região da barriga branca e a fêmea tem a plumagem preta listrada de branco, cabeça e pescoço preto, peito canela e barriga bege. A sua presença parecia anunciar que o dia seria repleto de surpresas. Ainda a caminho da primeira trilha, os cantos começaram a me guiar. Melodias vindas de todos os lados, como se me convidasse a olhar com mais calma. E foi assim que aconteceu o meu segundo encontro, com o chora-chuva preto. Seu canto suave e cheio ecoava entre as copas, lembrando que, às vezes, as melhores descobertas acontecem antes mesmo de começarmos uma trilha. Os hábitos da espécie chamam a atenção, a começar pela cauda, que balança continuamente. Às vezes gira lentamente em movimentos circulares ou de remar. Noutras, simplesmente eleva e abaixa de tempos em tempos. Fiquei ali por alguns instantes, apenas ouvindo e observando o comportamento. O tempo parecia desacelerar. Aos poucos, segui adiante. No início da trilha da capivara, o sentimento era de expectativa. Novos lugares sempre despertam curiosidade, principalmente quando estamos em ambientes tão diferentes daqueles onde costumamos observar aves no dia a dia. E ali encontrei um dos habitantes desse cenário, o garrinchão de barriga vermelha. Mede cerca de 14,5 centímetros de comprimento. Vive aos pares, procurando insetos em emaranhados de vegetação. E possui uma grande variedade de vocalizações, motivo pelo qual muitas vezes é confundido com outras espécies. A cada passo, novas surpresas se revelavam. Seguimos atentos, deixando que o som das aves fosse meu guia. Observar aves não é só sobre encontrar espécies, mas sobre se deixar encontrar por elas. Foram muitos os encontros ao longo dessa trilha, como com o tico-tico de bico amarelo, pipira da taoca, canário do mato e tantas outras espécies que transformavam o caminho em um espetáculo de cores e melodias. Mas havia uma espécie que nos acompanhava durante toda a trilha da capivara, o soldadinho. Sempre no alto, ao longe, até que, já a caminho da segunda trilha dentro do Parque Nacional, lá estava ele, se alimentando calmamente, permitindo, enfim, momentos de contemplação. O macho da espécie apresenta uma plumagem preta e o penacho vermelho no topo da cabeça. E uma curiosidade é que o jovem macho pode levar até 3 anos para adquirir a plumagem padrão. A fêmea é mais opaca e assume o tom verde-oliva. O soldadinho alimenta-se de frutas e insetos. E cheio de gratidão e alegria, iniciei a trilha Cristal Água. O cerrado vivo ao meu redor, luz, sons e cores em harmonia perfeita. E uma nova surpresa, a ariramba de cauda ruiva. Estava ali, pousada, tranquila, como se estivesse à nossa espera. Seu olhar sereno e as cores vibrantes da plumagem pareciam refletir a própria essência do lugar. A ariramba de cauda ruiva é muito confundida com os beija-flores, porém, na realidade, não tem nenhuma relação com essas aves.
O bico é uma característica marcante dessa espécie e é adaptado para capturar presas em voo. Referente ao canto, o chamado mais frequente é como uma risada, iniciando-se espaçadamente e acelerando no final, até ficar extremamente aguda. No caminho, a trilha continuava a me surpreender. Outras duas espécies, lifers para mim, cruzaram meu olhar. A saíra de papo preto e o cebinho de olho de ouro. E uma espécie que eu tanto desejava encontrar finalmente apareceu, a choca de asa vermelha. Mede cerca de 14 centímetros de comprimento. Ocorre no Brasil Central e no Nordeste. Habita matas de galeria, áreas de cerrado e caatinga. Caminhar pelo Parque Nacional de Brasília foi mais do que percorrer trilhas. Foi um mergulho na vida que pulsa nesse bioma repleto de espécies incríveis. E já me despedindo do parque, ainda pude avistar um trinca-ferro, um grupo de macacos prego e alguns curiosos coatis, encerrando minha visita com alegria e gratidão. Mas o dia ainda não havia terminado. À tarde, seguimos para um lugar que carrego com carinho no coração, o Jardim dos Beija-Flores, em Planaltina. E pessoal, mais um lugar incrível para passarem aqui em Brasília é o Jardim dos Beija-Flores. E eu tô aqui com a Laís, que vai falar um pouco sobre ele. Aqui no jardim você encontra diversas espécies de beija-flores e também de outras aves ali no comedouro. Se você quiser conhecer o nosso jardim, a gente tem 2 horários de funcionamento. É através de agendamento prévio, é só encontrar a gente nas redes sociais. E Laís, qual é a sua rede social? É @Jardim dos Beija-Flores DF no Instagram. Não esquece do DF, @Jardim dos Beija-Flores DF. Bora passarinhar! Vir a Brasília é para mim sinônimo de visitar esse espaço encantador. Foi ali que anos atrás tive meu primeiro contato com uma câmera. Foi ali também que nasceu a vontade de não apenas observar, mas registrar as aves, eternizando momentos. Às vezes uma simples conversa, uma palavra de incentivo é o que desperta em nós a coragem de trilhar novos caminhos. No jardim, podemos observar os beija-flores de perto e até alimentá-los nas mãos. Uma experiência incrível que nos convida a desacelerar, sentir e nos deixar levar pela beleza da natureza. Entre os beija-flores que pude encontrar lá estava o beija-flor tesoura verde. Mede cerca de 9,7 centímetros de comprimento. Alimenta-se em flores a pouca altura, buscando também insetos na vegetação ou capturando-os no ar. Difícil não ficar admirado com o azul violeta da barriga desta ave. Para ampliar a sua beleza, o tom ainda é metálico, o que chama ainda mais a atenção. E assim encerrei esse dia com um coração leve, grato por cada instante e por cada encontro. Nossa visita a Brasília tinha também um outro motivo muito especial: participar do Avistar Brasília. Tivemos a oportunidade de apresentar uma palestra sobre comunicar ciência para todas as idades. Um tema que reflete tudo o que acreditamos e vivemos no dia a dia. E foi uma experiência incrível, repleta de aprendizado, trocas e reencontros. E estar ali diante de tantas pessoas incríveis, muitas delas que tanto admiramos, foi algo que vai além das palavras. São momentos assim que fortalecem o amor pela observação e pela natureza. O Avistar Brasília aconteceu no Jardim Botânico e aproveitei cada instante naquele cenário inspirador. Entre jardins e trilhas, o som das aves preenchiam o ar. E logo no início da caminhada, fomos recebidos pelo tico-tico-rei. A espécie vive em bordas de matas secundárias, cerrados, campos, cafezais, pomares, capoeiras ralas e baixas. E apresenta dimorfismo sexual. Enquanto o macho é vermelho acinzentado, a fêmea apresenta coloração mais opaca, em tons de marrom. Outro diferencial é o topete de cor vermelho forte, que apenas o macho possui. O macho exibe seu topete ao tentar atrair a fêmea ou algumas vezes ao cantar. Continuando a trilha, logo fomos presenteados com a presença do João de cabeça cinza. É endêmico do Brasil, mede cerca de 16 centímetros de comprimento, distingue-se pela cabeça e partes superiores uniformemente cinzas. Como sempre, a natureza se encarregou de transformar cada momento em memória.
Além dessas espécies, outros encontros tornaram o momento ainda mais especial, como com o suiriri cinzento, balança-rabo de máscara, tesourinha, baiano, tempera viola, guaracava de topete uniforme, gavião carijó, piolinho, bentevizinho de asa ferrugínea, pula-pula de sobrancelha, beija-flor de veste preta, bico reto azul, rolinha fogo apagou. Entre tantos outros que fazem do Jardim Botânico um refúgio vibrante de vida e cores. Brasília ainda guarda muitos lugares surpreendentes para nós, observadores de aves. Foram poucos dias para explorar tudo o que esse destino oferece, mas sobrou vontade de voltar em breve, para seguir conhecendo e observando. Mesmo em poucos dias, essa aventura foi especial, um mergulho em paisagens, sons e emoções. Tanto na ida quanto na volta, a estrada também foi palco de beleza, as emas, caminhando entre os campos, majestosas e tranquilas, lembrando de que o Cerrado é um lar vivo, cheio de vida em todas as direções. Uma curiosidade é que a ema só vocaliza na época do acasalamento, quando o macho produz um som profundo e potente, ouvido de longe, quase como o mugido de um grande mamífero. Deixo Brasília com um coração leve e olhar renovado. Cada ave, cada trilha e cada instante foram como páginas de um livro que nunca se encerra, o livro da natureza, que sempre nos convida a voltar e descobrir novos capítulos. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Ao longo desse vídeo, conhecemos algumas aves fascinantes. A observação de aves nos ensina a ver o mundo com mais calma, valorizar o que é simples. Que essa experiência continue ecoando. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar com seu amigo. Bora passarinhar e até a próxima Aves Ventura!